De maneira que, é claro, é o último livro de Mário Carvalho, é um livro de memórias ou de esquecimentos, como ele próprio também diz no livro, e vamos falar com ele como uma brisa pela tarde. Boa noite, Mário de Carvalho. Boa noite, como está? Aceita um cafezinho? Muito obrigado, muito obrigado. Mesmo que não o beba. Faz parte, é um adereço do programa. Muito obrigado. Este título é um bocado irónico, porque, de maneira que é claro, mas depois todo o livro é um pouco difuso. Não é nada taxativo, não é nada impositivo, não aponta dedos, não traz revelações espetaculares a lume. Mas está a tirar abaixo o meu livro. Não estou nada. Estou a comentar. Tudo. Peço desculpa. E estou a suscitar reações como essas, pronto. Mas diga, por favor. Há uma ironia neste título, não ter sido demasiado revelador. Preferiu a brisa ao vendaval. Sabe, eu lembrei-me de um amigo meu que dizia, enfim, no meio de uma conversa, quando não se lembrava bem do que é que havia de dizer, dizia sempre, de maneira que é claro, eu não consigo dar a entonação não é, com que ele dizia isto, mas ficou-me no ouvido. E ficou-me no ouvido durante muitos anos. E é curioso que muitas vezes há coisas que nós guardamos durante anos, ficou em depósito, digamos assim, e depois que vamos recuperar mais tarde. Este meu amigo, eu recordo-me dele em situações, enfim, de adolescência ainda, e de andarmos na faculdade, e ele falar desta maneira, e de vez em quando hesitava, de maneira que é claro, pá, isto ficou-me. Ficou-lhe como exemplo de algo que supostamente devia-se validar por si, mas depois... Pois, enfim, que havia mais coisas a dizer, mas ou foram esquecidas ou omitidas. Porque promete no prefácio, não vai dar nem epifanias nem retórica. E no fim diz, na apostilha, de amores e desamores não falei, cumpri. Absolutamente verdade, todas estas coisas. Mas depois tem-se a sensação, depois quando se conhece minimamente as vicissitudes por que passou, e que aparecem de certa maneira aqui no livro, é como se não lhe tivesse acontecido nada, é como não se tivesse... Na parte final do livro começam a acontecer algumas coisas mais veementes. É como se não tivesse conhecido ninguém. Por exemplo, fala muito pouco, aliás até vou fazer um parênteses à minha própria pergunta. Vamos ter um dia destes aqui o Bruno Vieira Amaral com a sua biografia sobre o Cardoso Pires. O Bruno Vieira Amaral tenta nessa biografia, e creio que faz muito bem dentro das enormes limitações, e sublinha as palavras limitações, que é disso que vamos falar, que tem em termos de informação e de fontes, traçar um ambiente do meio literário dos anos 60. O Mário, que era uma figura preponderante nesse meio, até pela sua atividade política e o papel político que tinha, que falaremos disso mais adiante, passa ao largo desse meio, só fala ali de uma reunião do Batista Bastos, da Maria Velho da Costa, é como se não tivesse convivido, é como se não nos quisesse dizer coisas que se passavam no meio literário. Em boa verdade, não se passava grande coisa. Então diga-nos isso. Não, eu conheci todas essas pessoas, não é? E, por razões políticas, e guardo delas algumas boas recordações. Conheci o Cardoso Pires, que nunca foi, enfim, que nunca teve uma atividade política partidária, digamos assim. Mas conheci-o bem e... Segundo ele, só se desvinculou do PCP logo a seguir ao 25 de Abril. Como? Segundo ele, pelo menos reza na biografia, só se desvinculou do PCP a seguir ao 25 de Abril. Sim, curiosamente, enquanto a atividade decorria na Rua António Serpa, ele estava num cafezinho chamado O Ideal das Avenidas para saber o que é que se passava. Não intervinha, não ia lá acima, não é? Mas estava ali e tal, e à medida que as pessoas vinham de lá de dentro, iam-lhe contando. E o Cardoso Pires estava interessante. Era uma figura extremamente única, interessante, não é? Mas isto era para dizer o quê? Que há o meio, não é? Fala pouco. Quando o PCP estava, era uma peça importantíssima, não só da resistência em geral, sim. Mas do meio literário em particular, desde Joaquim Namorado até... Mas eu penso que faço um esforço, e creio que se nota, para não interferir, não é, com o PCP, para não, enfim...
Já lá contar, vamos, já lá contar vamos. aspectos que digam respeito à vida do PCP. E a memória que eu tenho dessas pessoas, a mais interessante e a mais importante, não é propriamente a das formais reuniões do PCP, falou o camarada tal, prepara-se para falar o camarada, esse tipo de coisas. Não é. Era o contato pessoal. Era o contato pessoal. Às vezes muito grato. Com o Ribeiro de Costa, por exemplo, tivemos uma relação muito interessante, não é? Como não, o João também foi uma excelente... Lá está um ausente do seu livro. Mas nota, há muito poucos nomes mencionados no meu livro, não é? 5 ou 6... Mas é isso mesmo que eu pergunto, porque eu sei que quer evitar fazer um livro na primeira pessoa, de peito feito, porque o seu tom sempre foi um tom menor, no ótimo sentido que esta expressão pode ter. Ou seja, um sottovoce sempre. Mas creio ao mesmo tempo que não arrisca contar aquilo que sabe e que viu de uma forma não escandalosa, mas de uma forma corrente. Não, houve coisas que eu não quis dizer. E se as pessoas aparecem mencionadas dessa forma, estão exatamente como eu os quis mencionar, como eu os quis referir, não é? Não quis de forma nenhuma, digamos, entrar em apreciações de caráter pessoal, nem mais, nem dar aso a que alguém viesse dizer fui mal interpretado, ou eu não sou assim, ou viste mal a coisa, ou fui maltratado no livro. Não queria de forma nenhuma que isso acontecesse. De resto, o livro não é muito sobre pessoas, é mais sobre factos, sobre acontecimentos, não é? Sobre encontros e desencontros, não é? Mas não tanto sobre pessoas individuais. Faz muita falta a pessoas da minha geração e mais novas. Eu tinha 15 anos, 25 de Abril, agora imagino os outros, e já sou um velho, imagino os outros todos. Alguém que trace o ethos, ou mesmo o pathos daqueles anos, e há 3 momentos que me parecem fulgurantes neste livro que traçam isso. Um é o capítulo 45, em que, eu digo, não tem nada que estar agora, isto não é um concurso, o que é que está no capítulo 45, não é nada disso, em que o Mário vai mostrar o Castelo São Jorge a uma senhora estrangeira e vem um legionário, daquela gente um bocado a reles, um bocado a favor, que embirra consigo por não ter cartão de guia turístico, cá para mim embirra consigo porque está com uma estrangeira bonita, provavelmente, e quase que o leva preso. E fica daqui a ideia de que havia uma prepotênciazinha minúscula, pequenina, ordinária no dia-a-dia. Exatamente. Junto isso ao capítulo 38, em que fala com alguma indignação, é aliás o único momento em que tenta convencer-nos de alguma indignação da prisão do seu pai e de alguns pacatos burgueses, comerciantes da Baixa, que mesmo esses aparentemente inofensivos, na minha opinião não eram nada inofensivos, estavam organizados a tentar subverter o regime, seja que maneira for, e iam presos. E finalmente, outro capítulo que é comovente, e o Mário remata com a vida superambuna destas contradições, é que o seu pai fazia comércio de máquinas industriais, creio eu, que forneceu alguns tiares do norte, tecidos, que eram pessoas conservadoras, até um pouco reacionárias, mas quando o seu pai foi preso, dispuseram-se imediatamente a testemunhar a favor dele. Estas 3 coisas dão-nos uma imagem muito mais forte do ambiente de antes do 25 de Abril do que quaisquer outras. As potenciazinhas, a ideia de um regime que atropela direitos. As pessoas podiam ser contra o regime, não podiam atuar contra o regime. A ideia de que as amizades prevaleciam sobre eventuais opiniões políticas. Isto é uma pergunta. Eu estava a gostar de ouvir. Estava a gostar de ouvir. Não, portanto, são registrados factos que me impressionaram, não é? Que me impressionaram, que me tocaram. Não é? Essa da prisão do meu pai, por exemplo, quer dizer, foi uma coisa, foi um choque para mim, não é? A minha mãe aparecer-me um belo dia, descer a Rua Eduardo Salgado, não é? Tal como eu descrevo, sem mala, com roupa de casa, e que me diz, com um ar um bocadinho aliado e abstrato, prenderam o teu pai. Foi um choque tremendo, não é? Pois tive que seguir. Tinha quantos anos nessa Tinha altura? 14 anos, bem.
eu tive que, enfim, reorganizar as minhas ideias todas sobre o meu pai, sobre o partido que mal conhecia, não é? Que mal sabia que existia, não é? E sobre o meu próprio posicionamento, não é? Depois, em face dos meus colegas no, no, no liceu. Portanto, isso representou, de facto, uma grande volta na minha vida. Bom, e quanto ao resto, bom, essa prisão no Castelo de São Jorge, eu penso que isso, aquele homem mirrou com a situação, porque penso que eles mesmo não estavam autorizados a estar a prender pessoas no Castelo de São Jorge. Mas o homem era um homem tão reles, tão baixo, com aquela farda verde e amarela, e aproximou-se de mim. Eu reparei que ele estava à escuta, mas não liguei. Eu ia conversando com a minha amiga no Castelo de São Jorge, com a minha amiga inglesa, e aproxima-se e pergunta-me: "Ouça lá, o senhor é intérprete SIC, é intérprete oficial?" Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Disse: não sou. "Então não pode estar aqui." "Não posso, como é que não posso?" "O senhor está detido, venha comigo." Ele lá me levou, não é? Com a inglesa atrás de mim, sem saber o que é que estava a passar, completamente admirada. E, enfim, lá me levou outro legionário, uma casa sinistra que lá havia no Castelo de São Jorge, onde havia cães, pastores alemães, uma coisa. E o outro homem lá disse: deixa lá, pronto, acabou. Então, aquilo foi de uma perfeita arbitrariedade. E, curiosamente, eu lembro-me sempre disso, não é? Arbitrariedade é a palavra certa. É uma coisa que era muito a imagem que eu tenho do regime. Eram os poderzinhos. Sim, Era quem tivesse 1 miligrama de poder achava-se logo no topo. Sobrepunha-se logo ao outro e tentava mostrar a sua importância. Mais do que as grandes coisas, e estou a falar com alguém que as sofreu na pele, estas pequenas coisas para o homem comum, a política do regime era a despolitização das pessoas. Mas estas pequenas coisas do dia-a-dia eram muito moldava o cotidiano de cada um, não é? Essas pequenas prepotências. Eram os homens da pasta. Exato. Mas eu estava a dizer que o Mário é muito, muito modesto. Modesto não é a palavra certa. Não fala das coisas que passou e foi torturado. Estamos a falar com uma pessoa, eu estou a falar com uma pessoa que foi torturada, portanto não foi desportista, não foi por desporto, sofreu na pele as agruras do regime. Mas tem uma posição curiosa que às vezes as pessoas na sua situação, que é absolutamente compreensível, não têm. No capítulo 42 fala da reorganização que teve que fazer do partido porque a direção tinha que ser, foi toda presa. Sim. E depois diz no fim, há algum elevo romântico nisto? Há, certamente. Também havia, obviamente, um sentido de aventura e no compromisso do risco que tinha. Mais à frente, no capítulo 69, diz: tempos de resistência clandestinos, algo heroicos, mas nunca saudosos. Eu às vezes vejo pessoas da sua idade e que passaram pelas agruras que passaram, quase a terem, como é que eu ia dizer isto? Saudades da possibilidade que o regime lhes deu de serem heróis, coisa que uma democracia não dá muito. A democracia é muito viver habitualmente, é uma coisa... E é engraçado, por um lado, é o enlevo romântico, por outro lado, preferia não o ter. Sabe, eu não tomo essa memória como uma memória grata, não é? Pelo contrário, para mim é a memória da opressão e o sentido romântico, quer dizer, que pode haver nessas reuniões longíssimas, de portas fechadas, em casas que não se conheciam, ou nos encontros, não é? Em sítios perfeitamente que escreve minuciosamente, Lisboa, com o coração na boca. Com um certo ritual, não é? A senha e a contrassenha, não é? Bem, tudo isso é parece um bocadinho literário, não é? Não, não era. Mas era necessário, porque a defesa das pessoas fazia-se assim. Claro. E tenho a impressão, eu digo isso no livro, que algumas prisões se evitaram devido a estes cuidados
que pareciam até chivos e pareciam românticos a algumas Sim, pessoas. porque as consequências pagavam-se caro, Pagavam-se caro. como aconteceu de consigo. facto, pronto, eu não ia fazer uma reunião no Rossio, por exemplo, ou um encontro no Rossio, mas ia fazê-lo na Bobadela, por hipótese, ou em sítios distantes e que, enfim, que não fosse facilmente identificado, não é? Mas havia uma aura romântica, não é? Mas era depois. Mas na altura que pensávamos fundamentalmente na defesa do partido. Na defesa portanto, e das pessoas, não é? Mas não é manifestamente o seu caso, mas sinto às vezes das pessoas da sua geração que passaram por essas horríveis tribulações um certo despeito, que é uma coisa também que tem a ver com a idade, em relação aos jovens que hoje são muito mais blasés, como não passaram por isso, dizer, deviam ter passado por aquilo que eu passei. Bom, mas nós eu tivemos a bater-nos para quê? Precisamente para que eles não passassem por isto. Pois, exatamente, que é a resposta que os jovens deviam dar, mas sinto às vezes, é um bocado que às vezes as memórias dos pilotos da Segunda Guerra, não é? Tiveram a possibilidade de ser heróis, que era uma coisa que hoje em dia não há, não é? Quer dizer, é tudo muito... que remédio, é tudo muito conformado. Muito... Olha, eu estou muito satisfeito pelo fato dos meus netos não terem passado por isso, não é? E que não tenho que me preocupar sobre se o neto não aparece em casa a certas horas ou por onde é que ele andará, não é? Portanto, não tem esse discurso com os mais novos. Não. São águas passadas. É bom, eles sabem o que é que se passou antes. Mas não queria que lhes voltasse a acontecer de forma nenhuma. E para quem não foi preso também, para quem não sofreu isso, lá está, sofria as peripeteciazinhas do legionário de esquina. Vamos entrar aqui numa zona mais delicada. Para já uma coisa que é muito técnica, que não tem nada a ver com a pergunta que eu ia fazer. Porquê é que os capítulos estão todos desincronizados? Não há uma sequência temporal. Aparecem coisas mais à frente, mais atrás. Nós começamos a perceber que há registros que está a falar da infância e depois a seguir fala de uma coisa que aconteceu muito depois volta à infância. Porquê que é essa desincronização? Porque o livro aconteceu assim. Os franceses têm uma expressão, desculpa, eu vou usar em francês, à la fortune du pot. Foi o que saiu. Era o que ia saindo. E, portanto, dia a dia era aquilo que me aparecia. Eu não vi... Até pensei que podia ser um bocado artificial estar a juntar essas memórias que ocorreram, não é? Iam ocorrendo. A dar-lhes uma sequência cronológica. Não foi assim que foram pensadas. Não foi assim que me acudiram, digamos assim. E, portanto, o livro reflete um pouco esse espírito. As coisas aparecem, são lançadas e seguem. Então, pode ser que haja mais livros, quer dizer, com o mesmo... Não, a tua pergunta é por este, claro. O que me interessa mas pode ser que venha a haver mais sim, livros. Certo. Sim, um pouco no mesmo registro. Portanto, todos os dias escrevia uma crónica e impôs-se assim um limite de caracteres, certo? Todos os dias, não. Às vezes não tinha essa pretensão. Escreveu, eles saíram, eles estão publicados na sequência em que escreveu. Sim, provavelmente. E quando chegou ao fim, não teve desejo, ok, deixa-me pôr isto de rearrumar. Não, de forma nenhuma, não. Porque há todo um trabalho de releitura e reedição. Há uma intenção nisso, obviamente. Sim, mas olha que eu não sou muito de me reler. Não sei se reparou que eu não sou muito autocontemplativo, não é? Não, nada. De maneira que custa-me reler as minhas coisas. E uma vez um texto produzido, impresso, está entregue, eu dificilmente lhe entro, a não ser quando sou obrigado por qualquer razão, não é? Porque tenho que responder a qualquer coisa, não é? Que se relaciona com o texto, lá vou ver o que é que eu escrevi. E muitas vezes irrito-me. E é para não me irritar precisamente que eu não volto aos textos. Porque sempre que lá chego penso, eu já não escreveria isto assim. Ou este vocábulo talvez não utilizasse. Mas isso é bom, ainda vai a tempo de remediar, que depois publicado é que é aborrecido. Então nunca mais se entrega o livro. Não é? Passamos o tempo todo a revê-lo, e do dia para o outro. Não era inédito na história da literatura. Não era. Vamos entrar aqui numa parte mais melindrosa.
há um lado de empatia com as coisas da parte do Mário, com a sua infância, com as pessoas, mas dentro de um tom leve, no sentido nobre da palavra, portanto, sem ser de pose, pesadão, dentro desse tom, há um momento em que há ali alguma severidade, e as críticas mais severas que faz são ao partido. E algumas profundas. Por exemplo, no capítulo 48, falar da discussão, houve uma discussão sobre o amor livre, e o quadro que defendia o moralismo era, expressão sua, um dos maiores galdérios da casa. Em Paris contacta, capítulo 25, um quadro superior do PC e diz: não impressionei nem fiquei impressionado. Mas mais à frente, ainda mais arrepiante, em Peniche, capítulo 82, em Peniche, na prisão de Peniche, conhecimento pessoal de nomes míticos, nem todos deslumbraram. E finalmente, aquela que me parece mais substantiva, no capítulo 92, diz que teve apenas duas conversas com Álvaro Cunhal, uma pessoa muito afável, mas imediatamente a seguir à segunda apareceu-lhe alguém a dizer que tinha que sair da direção do setor intelectual porque negava o papel de vanguarda da classe operária, obviamente consequência da conversa que tinha tido com o secretário-geral. E depois diz que não me está no feitio hostilizar o partido. Mas isto é forte. Estes exemplos que eu dei são fortes. Mas são verdade. São a verdade. Quando estava a falar... A verdade pode ser hostil. Quando estava a falar, enfim, naquelas personagens, não é? Eu estava a vê-las. Agora, quem eram? Não diz nomes, não tem nada a dizer, nem quer saber. Não vou dizer. Agora, eu não vou dizer. Alguém expor estas situações, porque o Mário tem uma maneira de escrever muito suave, mas depois tem luva por fora, mas punho de ferro, como se costuma dizer. Acho. Quando diz: tive duas conversas apenas com Álvaro Cunhal, pessoa muito afável. Na sequência da segunda, fui expulso da direção. Era uma personalidade que impressionava e muito. Eu acho que usa a palavra afável. Vamos já ver. Também usa afável. Porque ele, enfim, era de um trato pessoal muito... Toda a gente diz isso. Muito simpático e muito acolhedor. Mas não cedia nem um milímetro. Um encanto de pessoa. Não cedia nem um milímetro. Não é? Note que eu, no partido, tinha uma posição sempre de declarar aquilo que pensava. Isto é, nunca fui capaz, se calhar foi disparate, não é? Mas nunca fui capaz de estar a ocultar e de estar a fazer jogos, etc. Quando tinha uma coisa a dizer, dizia. E com o secretário-geral a mesma coisa. Ele falou comigo 2 vezes, o que foi um privilégio, que só depois é que eu percebi que era de facto uma situação rara. Creio que ele tinha alguma curiosidade em saber como é que no meio intelectual certas ideias circulavam e certos assuntos eram abordados. Meio intelectual ao qual ele pertenceu ou pertencia. Sim. Pelo menos não era estranho. Sim, não era estranho, mas queria saber como é que as coisas estavam nessa altura. Eu era um quadro já, enfim, com anos de partido, e como se diz na linguagem partidária, tinha dado provas, não é? De maneira que, enfim, fui ouvido por 2 vezes e fui extremamente claro. Sempre fui sincero, isto é, disse sempre aquilo que pensava. E, portanto, a minha posição em relação ao que eram os países leste, as chamadas democracias socialistas, os países socialistas, e o discurso do partido. Isso também é muito claro aqui. Não. Mas o que está a descrever é uma situação em que vai a uma pessoa que é o topo do partido, essa pessoa ouve-o, diz sim senhor, e depois vem alguém a seguir, ou seja, não disse desculpe Mário, está completamente errado, já está demitida a direção. Não, depois vem alguém com um papelinho dizer há aqui problemas ideológicos. Não houve ali frontalidade, note, o Álvaro não poderia tomar essa decisão sozinho. Portanto, ele nunca faria uma coisa dessas, dizer, agora,
o meu amigo está fora do esquema, portanto faz favor de ir embora. Não, não era pessoa para isso. Ele foi ouvir, seguramente, as Sobretudo pessoas, como não os estava a falar com um responsáveis. novato. Não, sobretudo porque não estava a falar com um novato, estava a falar com alguém que tinha sido sim. preso, tinha sido torturado. Sim, sim. E ele, aliás, foi de uma correção extrema, não é? Como era sempre. Mas depois, enfim, deve ter consultado ou falado com, enfim, as pessoas que estavam acima de mim na hierarquia do partido. E pronto. E foram essas que me vieram depois transmitir que eu achei bem. Eu achei bem. Pronto, mas é assim um momento um bocado. É duro perceber esta mecânica. Por exemplo, também diz. E dá bocado disso, e passa muito tempo no livro a descrever as normas de segurança, que as parecem uma coisa de James Bond, mas como se sabe, e o Mário sabe mais que ninguém, se elas falhassem, pagava-se com o corpinho, não é? A sério e duramente. Mas depois diz um quadro do partido era completamente negligente e era deixa lá. Não é uma coisa que se ouça dizer muitas vezes, que havia este tipo de falhas, que havia. Que se convivia com figuras míticas na prisão e não se ficou impressionado com elas. Mas o partido era formado por homens, não era formado por super-homens. Eram homens, quer dizer, enfim, muitos deles com grandes qualidades, com uma grande firmeza, uma grande capacidade de resistência, mas também havia esse tipo de pessoas. O descuidado, o palavroso, o que falava demais, e também havia, às vezes, também aparecia o autoritário, não é? Embora houvesse, eu penso que muito por influência do Cunhal, houvesse muito a vontade de evitar a ordem, de evitar a imposição. Não é? Muitas vezes as coisas, como eu digo aí, eram, nos setores por onde eu andei, não é? Pelo menos, eram sugeridas. Nunca se dizia, vai fazer isto ou vai fazer aquilo. Dizia-se, olha, talvez fosse melhor, não é? Ou era preferível que usavam-se estas fórmulas e tal. Mas isso, se calhar, era naquele meu setor. E pela maneira como descreve algumas decisões aqui tomadas, essa sugestão era um eufemismo. Seria, mas... A maneira como conta a história da Checoslováquia e a maneira como estava à espera de uma resolução e acabou por sair outra, pode ter sido sugerido, mas quer dizer... Não, isso foi a decisão central do partido, não é? Que desiludiu muitos de nós, mas pronto, mas nós aguentámos essa desilusão. Pois, nós achamos tudo isso que o Mário está a dizer. Agora, é raro, se não único, pelo menos nas minhas breves leituras, isso ter vindo de alguém que teve a participação que teve e que num livro onde é genericamente cordial, é a única coisa onde é mais incisivo. Eu procuro tanto dizer a verdade, procuro falar de homens e não de super-homens, falo de qualidades e falo de defeitos, falo de conseguimentos e falo de inconseguimentos também, é a vida. Portanto, não coloco essas pessoas num plano, digamos, místico, não é? De forma nenhuma. Eram gente como nós. Muitos deles, quer dizer, com uma coragem extrema, não é? Sim, estiveram todos. Não é? Com uma coragem extrema. Independentemente do resto que se possa dizer. Alguns até com uma boa capacidade de compreensão das coisas e de inteligência, mas não deixavam de ser homens. Não, portanto, com os seus defeitos. E todos os homens têm defeitos. É desconfiar quando aparecem santos no partido. Não é desconfiar. Pois há uma... Com medo de se esquecer o que se passou no antigo regime, há ao mesmo tempo uma certa mitificação da resistência do antigo regime. Acha que eu me edifico? Não. E o Mário vai exatamente, deixa-me acabar a frase, e o Mário vai exatamente no sentido contrário disso. Ou seja, vai um bocado contra a corrente. Foi a sensação que eu tive quando li este livro. Começa a haver uma versão mitificada dos tempos anteriores ao 25 de Abril. Para mim tem muito mais a ver com o relógio legionário que anda a chatear as pessoas na rua do que com as pessoas que foram torturadas. Porque nem todas queriam correr esse risco, portanto nem todas o foram. O dia-a-dia era muito mais... Hoje sabe-se muito mais sobre Salazar. Já tivemos aqui uma pessoa que trabalhou os diários de Salazar. Sabemos muito mais sobre Salazar do que os coevos, porque para os coevos ele era uma pessoa que aparecia 2 vezes ao ano, vagamente na televisão.
Portanto, era uma ausência, era um faraó ausente, não é? Um tirano. Sim, um déspota, um tirano, mais tirano do que déspota, mas era ausente do cotidiano, não é? O cotidiano eram esses legionários, eram os polícias, eram os chatos. Os pitos, sim. Os pitos para alguns, ou seja, para os que tinham uma atividade de resistência. As pessoas que não tinham, era tudo muito vago, era tudo, era um nevoeiro pesado. Sim. E não é essa a imagem que se passa. A imagem que se passa é mais de... Parecia que havia uma Gestapo. Não havia, apesar de tudo. Não havia pardão, não houve fuzilados. Não. Está-me a fazer lembrar um episódio que eu já contei uma vez, mas é que um belo dia eu estava a conversar com um amigo, a uma esquina, a conversar naturalmente, não é? Íamos nos despedir e naquele momento antes da despedida estávamos na conversa. Não tinha nada a ver com a vida clandestina, era o colega. E houve alguém que se aproximou, um bocadinho utilizado, não é? Notava-se, mas que veio perguntar: o que é que os senhores estão para aí a combinar? Pensam que eu não estopo e tal. Portanto, havia este espírito. E duas pessoas que estavam a conversar na rua podiam suscitar desconfianças, não é? E podia haver uma intervenção que vinha de onde menos esperava. Não éramos livres, não é? E tínhamos essa sensação, e isso era-nos lembrado constantemente, que não éramos livres, não tínhamos liberdade. Era tudo muito viscoso. Se quiser. E é o que se pode, entre muitas coisas, a ler neste livro de Mário de Carvalho.